compartilhar no PowerPoint? Sim, pode. Fique à vontade. Então, bom dia, doutora Marina, bom dia, doutora Patrícia. A nossa quarta e última palestra de hoje, do primeiro seminário em altas habilidades ou superdotação em Juiz de Fora, é com as nossas queridas convidadas, né? A doutora Marina Chalon e a doutora Patrícia Rezezac. É isso mesmo, Rezezac? Você acertou de primeira, tá de parabéns. Que bom! Com a palestra denominada Os Desafios dos Superdotados com Dupla Excepcionalidade. A nossa convidada, a doutora Marina Chalon, é psicóloga, ela é especialista em psicologia clínica, professora universitária, mestre em psicologia da aprendizagem e desenvolvimento humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A nossa convidada, a doutora Patrícia Rezezac, é psicóloga, especialista em neuropsicologia, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ambas convidadas são sócias fundadoras do Instituto 2.E, o Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade. Deixo aqui, mais uma vez, a minha imensa gratidão por terem aceito esse convite, por fazer essa parceria tão bela entre vocês, né? Para expor um tema tão complexo que é a dupla excepcionalidade, tá? Sejam bem-vindas, parabéns por ter aceito, porque, assim, para nós é uma maravilha receber vocês, né? É uma fala muito importante, então, assim, eu acho que vocês vão contribuir muito para o nosso primeiro seminário e para a nossa história aqui na nossa cidade de Juiz de Fora. Muito obrigada, sejam bem-vindas e eu passo a palavra a vocês. Tá joia. Muito obrigada, Marcileia, pelo convite. A gente está muito contente de poder falar aqui, poder falar desse tema tão importante, né? Que o Instituto 2E tem essa missão de, né? A doutora Cláudia já deve ter falado no começo, mas de poder difundir essa questão da dupla excepcionalidade, que não era tão conhecida, né? E que através desse trabalho que a gente assim, não só nós, mas acho que a gente tem um papel importante, principalmente com a doutora Cláudia à frente disso, levando esse conhecimento. Então, é um prazer para a gente estar aqui e poder trocar com vocês um pouquinho hoje. Só queria fazer uma coisa, é Instituto 2E, não tem o ponto, como você falou. Correto, que bom. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Eu queria estender meu agradecimento. É sempre muito gostoso falar desse tema que nos cativa muito e que a gente se dedica, né? Tanto tempo e tanta energia, tanto estudo, tanto discussões de casos. No Instituto 2E a gente tem aqui um trabalho bastante colaborativo entre os 4 sócios, né, que fazem parte dele, e a dupla excepcionalidade, eu brinco que é a nossa praia, né? É aquilo que a gente gosta de estudar, gosta de se aprofundar, gosta de conversar. Acho que é o hiperfoco aqui de todos os membros do nosso instituto. Então, a gente realmente fica muito contente, né? E estamos felizes de participar do simpósio e de expor um pouco dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos, e abrir um espaço para conversa mesmo, né? Para troca, para tirar dúvidas, a gente está à disposição para tal. Bom, vou começar. Você quer que eu compartilhe, Patrícia? Eu tentei não conseguir compartilhar. Tá bom. Eu vou tentar aqui. Eu posso... Vamos ver. Acho que eu vou conseguir, Marina. Então tá bom, vai você por aí. Nós, enquanto ela vai colocando aí para compartilhar, vou contar para vocês que a gente vai fazer essa fala juntas e a gente escolheu fazer num formato que é as duas juntas. Então, a gente vai se complementando um pouquinho ao longo, que a gente achou que ia ficar bem rico dessa maneira, tá? Ela está escolhendo aí, então a gente vai falar, eu vou começar, né, apresentando, que a gente vai falar dos desafios do superdotado com dupla excepcionalidade. É um campo que a gente conhece bastante através da clínica, né? Então a gente avalia muitas crianças que chegam com essa
dúvida se tem superdotação, e muitas vezes o que a gente foi percebendo ao longo desse tempo, né, começando com a avaliação da superdotação, é que muitas dessas crianças que chegavam para avaliação de superdotação não tinham só a superdotação, eles tinham alguma coisa associada, e é isso que a gente vai contar para vocês aqui, né? E dos desafios desses superdotados, então, que tem essa outra questão associada à superdotação, que é o que a gente chama de dupla excepcionalidade. A gente vai contar um pouquinho de algumas características socioemocionais que podem ser apresentadas por crianças superdotadas. Por que a gente está trazendo isso? Porque dentro do campo da superdotação, às vezes tem muitas listas de características de crianças que são superdotadas. E para nós, quando a gente olha aquelas listas, muitas vezes a gente vê que características que estão lá, para nós, são muito melhor explicadas pela dupla excepcionalidade, que é uma visão que integra a questão da superdotação, que não é uma doença, certo? Com alguns outros transtornos que sim são considerados doenças, né? Então, a gente trouxe aqui algumas características que a gente considera que são de superdotados, como, frequentemente, eles têm um senso de justiça e um idealismo muito, né, intenso, com essa busca de igualdade social, são perfeccionistas, uma exigência muito alta, isso é bastante comum, um alto nível de energia na realização das atividades, então eles são bem intensos e interessados, empolgados, um senso de humor bem desenvolvido para lidar com as incongruências cotidianas, então muitas vezes fazem piada, com ironia, que é uma forma de mostrar alguma realidade de um jeito brincalhão, né? Quer dizer, então eles usam dessa inteligência nesse tipo de construção, tem paixão por aprender, fascínio por novidades, e aqui a gente está falando do superdotado de um modo geral. Algumas dessas características a gente vê na dupla excepcionalidade, claro, o duplo excepcional tem a superdotação, né? Mas essa paixão por aprender normalmente são temas diversos, tudo interessa, né? De modo geral, uma perseverança, que é uma concentração e envolvimento na superação, esse desejo de sempre conseguir superar, ser melhor e se mantém ali na tarefa, nessa busca. A gente pode falar também de um inconformismo, né, que é uma tendência a questionar regras e autoridades, que muitas vezes a gente observa também. Posso só um adendo? Claro, claro. Uhum. Esse questionar regras e autoridades é diferente daquela criança que não aceita, né, não aceita o não, não aceita que alguém diga alguma coisa que ela não concorda, ou resistir a um pedido para uma instrução, um comando para fazer alguma coisa. Aqui é muito mais uma tentativa de compreender o motivo daquela regra, né? Entender por que aquilo está sendo pedido, para que então ela obedeça e faça o que está sendo solicitado. Né? Então é diferente de uma oposição à figura de autoridade em si. É muito mais querer entender por que as coisas são desse jeito e não simplesmente fazer por fazer, ou fazer porque estão mandando. Uhum. Sim. Então, eles normalmente, continuando, né, assim, eles são empáticos, então eles têm uma sensibilidade emocional, eles se preocupam com o outro, e têm uma consciência aguçada deles mesmos, das diferenças que eles têm, né, são características que a gente observa. É muito importante as condições ambientais para ajudar no desenvolvimento tanto do autoconceito saudável, da maturidade emocional e do ajustamento social, porque o ambiente faz toda a diferença, né? Quer dizer, no desenvolvimento desse potencial. E a falta de sintonia para as necessidades emocionais, sociais, cognitivas e educacionais podem desencadear conflitos tanto intra, né, quanto interpessoais, da pessoa com ela mesma e da pessoa com outras. Isso que a gente está falando aqui é importante no caso da superdotação e da dupla excepcionalidade. A gente deu esse panorama geral aqui em relação à superdotação e a gente vai entrar mais na dupla excepcionalidade, porque vocês já falaram bastante de superdotação hoje, né? Já foi bastante falado. Então,
Puxando sardinha um pouco aqui para a parte da neuropsicologia, mas que é um aspecto muito importante na identificação tanto do superdotado quanto do superdotado com uma dupla excepcionalidade. Quando a gente pensa, né, na superdotação, é muito fácil pensar nos aspectos da inteligência, né? A gente associa a superdotação com um indivíduo que tem uma inteligência maior, tem um potencial intelectual alto, se sai muito bem em testes de QI, o raciocínio é avançado, faz conexões, faz deduções de uma forma muito bem feita e distante do que é esperado para a idade dele. Né? Mas, do ponto de vista cognitivo, além dos aspectos da inteligência, é muito comum que outras funções que estão relacionadas, então, com o processamento de informações, é isso que a gente chama de funções cognitivas, também acompanhem esse nível mais acelerado de desenvolvimento. Né? Então, aspectos como a atenção, a memória, a aprendizagem, a linguagem e, às vezes, as funções executivas também têm um ritmo de aquisição mais acelerado, um ritmo de amadurecimento mais acelerado do que o esperado para aquela idade, acompanhando os aspectos intelectuais. E isso é super importante, porque esses aspectos, eles vão dar o suporte para que a pessoa consiga, de fato, desempenhar no seu dia a dia todo o potencial intelectual que ela tem. Né? E a gente achou importante trazer essa informação, porque quando a gente fala da dupla excepcionalidade, são nessas funções, nessas outras funções cognitivas, que as dificuldades vão acontecer. Né? Dependendo da dupla excepcionalidade, o perfil de dificuldades cognitivas é diferente, mas é nessas áreas que as dificuldades acontecem. E é o impacto das dificuldades nessas áreas, outras além da inteligência, que vão implicar num perfil de funcionamento diário, em características socioemocionais, psicossociais, psicodinâmicas diferentes. Okay? Então, vamos lá. O que a gente está chamando de dupla excepcionalidade? O que é o conceito da dupla excepcionalidade? Então, aqui a gente vai ter uma pessoa que tem as características da superdotação, tem uma inteligência elevada, tem essas habilidades de raciocínio bem desenvolvidas, mas tem também, além da superdotação, uma outra condição. Nesse caso, essa segunda ou terceira condição, que vai ser a outra excepcionalidade, ela vai vir acompanhada com prejuízos, com déficits, com dificuldades. Então, a gente vai ter uma pessoa que, por um lado, vai ter características desenvolvidas, processos, funções e habilidades desenvolvidas, que vem no pacote da superdotação, e, por outro lado, ela vai ter outras características que não vão ter se desenvolvido tão bem quanto deveriam, vão ser dificuldades, vão ser prejuízos, e elas vão competir e vão impactar esse potencial intelectual, essa inteligência e esse desempenho que pode vir e é esperado vir com a superdotação sozinha, né, sem a dupla excepcionalidade. Então, quando a gente vê aqui uma pessoa, ou chega nos nossos consultórios, ou na escola, ou a família fala de uma criança que não tem somente as características ligadas à superdotação, mas que tem um sofrimento, tem uma dificuldade, tem áreas da vida que não estão se desenvolvendo tão bem quanto poderiam estar, acende ali um sinal de alerta para a gente que este pode ser um caso de dupla excepcionalidade que precisa ser mais bem investigado e avaliado para que, de fato, a gente veja se este é o cenário real, se é isso realmente que está acontecendo. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é mais um dado que me chama a atenção em relação à dupla excepcionalidade, um sofrimento muito intenso, né, da pessoa, a família também com muita dificuldade, né, e tem um potencial muito alto numa área, mas vem associado de muitas outras dificuldades. A gente sempre já, né, fica atento aí para um caso de uma dupla excepcionalidade. Perfeito.
Então, nesses casos, né, quando a gente tem aí o nosso sinal de alerta aceso, né, para a possibilidade de que não seja uma superdotação pura, mas que essa pessoa possa ter uma outra condição agregada à superdotação, é importante que nessa investigação a gente se atente, né, à possibilidade ou a um questionamento de o que está levando a essa pessoa não conseguir entregar no seu dia a dia todo o potencial que ela tem. Né? Pode ser, de fato, uma questão, um transtorno do neurodesenvolvimento associado à superdotação e implicando numa dificuldade de aprendizagem, se a gente está pensando especialmente numa criança, num contexto pedagógico, escolar, né? Mas podem ser outras razões também, que não são a dupla excepcionalidade e que implicam nisso que a Marina comentou, desse sofrimento muito grande da criança, da família, e às vezes pontuações, né, questões que são trazidas pela própria escola de dificuldades. Às vezes, a questão não é um transtorno associado, não é uma dupla excepcionalidade, mas é um ambiente educacional inadequado, pode ser um ambiente ou uma dinâmica familiar complicada, outras questões ambientais podem promover as dificuldades e não serem, de fato, uma outra excepcionalidade. Por isso que isso tem que ser muito bem investigado e essas hipóteses precisam ser levantadas e, né, aprofundadas bastante. Outra possibilidade, às vezes muito comum, é que seja de fato a combinação das duas situações. Então, há uma outra excepcionalidade, há uma dupla excepcionalidade, e também há condições ambientais que promovem a dificuldade. Né? E isso aqui, então, tornando o cenário do desenvolvimento dessa pessoa ainda mais difícil, né? Com duas áreas que precisam ser atacadas para que, de fato, essa pessoa tenha a possibilidade de desenvolver todo o potencial que ela tem. Então, quando a gente fala aqui de dupla excepcionalidade, a gente sempre tem a superdotação e uma outra condição que vai, então, promover ali as dificuldades que vão acompanhar o quadro total dessa criança. Existem muitas possibilidades de dupla excepcionalidade, mas aquelas que são as mais comuns, as que a gente vê mais no consultório e que são mais relatadas e estudadas na literatura científica são o transtorno do espectro do autismo, o TDAH e o transtorno de aprendizagem. Né? Mas, de novo, essas não são as únicas possibilidades, existem muitos outros transtornos que podem vir acompanhados com a superdotação e que vão implicar num quadro de dupla excepcionalidade. Por uma questão até de tempo, nós selecionamos aqui para a nossa apresentação alguns aspectos, né, ou vamos focar um pouco mais no TEA e no TDAH, né, mas frisando sempre que foi uma seleção nossa, até por uma questão de quantidade de pessoas que a gente vê com essas condições, mas eles podem ter, sim, outras excepcionalidades que vão aí implicar num cenário de desenvolvimento, desempenho e funcionalidade diferentes dos que a gente vai comentar aqui. Então, eu falo? Sim. Quando a gente está falando, então, o primeiro que a gente vai falar é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, ele pode se apresentar tanto no tipo desatento, no tipo hiperativo e impulsivo, ou uma combinação entre ambos. Então, a gente vai começar a falar primeiro algumas características do tipo desatento. Você quer falar, Patrícia? Então, vamos lá. O paciente que tem um TDAH do tipo desatento é uma pessoa que tem constantes queixas de dificuldade de permanecer concentrado, focado numa tarefa. Especialmente numa tarefa que não é do seu interesse, não é um foco, não é uma razão de motivação, de desejo de aprofundar. Né? Então, é uma pessoa que se dispersa com facilidade, que fica em uma atividade formal com escapes atencionais,
Então, coisas que acontecem ao seu entorno facilmente roubam a sua atenção, ou então ele tem uma facilidade muito grande de devagar, de entrar no famoso mundo da lua, né? É uma pessoa que tem tendências a um comportamento mais automatizado, então está fazendo alguma coisa, para de prestar muita atenção na ação motora que está fazendo e comete erros sem perceber. Então, é uma pessoa com uma tendência a perder o foco atencional nas atividades, a não durar em uma atividade, não durar concentrado em uma atividade por muito tempo, e as implicações dessas falhas atencionais. Então, perde seus objetos, seus pertences com frequência, porque não estava atento onde colocou, se desorganiza no dia a dia, viaja nas aulas, perde foco. Então, são sintomas mais frequentes ligados à desatenção. Aquele que tem só a hiperatividade ou impulsividade já tem uma apresentação do quadro um pouco diferente. Então, aqui prevalece uma agitação muito grande, uma agitação que pode ser motora, né? Então, é aquela pessoa que não para quieta, que não consegue ficar sentada por muito tempo, que quando está sentada está mexendo sempre com as mãos, ou está mexendo com os pés, ou no meu consultório eu tenho uma cadeira giratória, né, de propósito, na avaliação neuropsicológica. Então, as crianças ficam rodando na cadeira, não param quietas, levantam, sentam. Ou a agitação ela também pode ser mental. Né? Então, um pensamento muito acelerado, um pensamento que invade outro pensamento, uma dificuldade de seguir essa linha de raciocínio, porque uma coisa rapidamente é substituída por outra. Tá? E tem também o componente da impulsividade. O componente da impulsividade implica que a pessoa tem uma dificuldade de controlar os próprios impulsos. Então, ela tende a ser mais imediatista, agir sem pensar, falar coisas sem pensar e se arrepender dessas coisas que disse, né, que fez de uma forma mais intempestiva, de uma forma mais rápida e não pensada. Eu queria fazer um comentário aqui, né, que vocês estão imaginando essas pessoas aí, né, ou vocês conhecem alguém, ou vocês estão imaginando alguém. Na relação com os outros, elas vão o tempo todo ser repreendidas, né, o que mais a gente vê é que essas pessoas sendo repreendidas. Não conseguiu, não fez, fica quieto, para de correr por aí, né? Porque para de ficar se mexendo na sala de aula, fica levantando. Enfim, então, essa é a resposta por estes comportamentos que ela tem, a resposta que ela recebe do meio é de repreensão. E isso vai formando o autoconceito dela, de que ela só faz coisa errada, enfim, várias questões assim. E aí volto lá para aqueles nossos primeiros slides, como meio, né? Sempre é uma relação entre a pessoa e o ambiente que ela está, e como as coisas vão sendo processadas com ela e no meio que ela está, e assim ela vai se formando. Por isso que é tão importante essa discriminação, para que a gente consiga, ao invés de repreender, ajudar a desenvolver ou ajudar a criar estratégias compensatórias. A gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. E aí a gente tem o terceiro tipo, que na verdade é o tipo mais frequente, que é o TDAH combinado. No TDAH combinado, ele tem tanto as características da desatenção, quanto as características da hiperatividade e da impulsividade. Uhum. Bom, e aí a gente entra, então, vou passar a voz para a Marina, a gente entra, então, nessa situação em que a gente tem já a dupla excepcionalidade, né? A superdotação aliada ao TDAH. Trazendo, então, isso que eu tinha acabado de falar, né, que esse comportamento, a reação que desperta no ambiente, vai trazendo essa tendência a se sentir com baixa autoestima, incompetente, essa noção de que a pessoa tem um potencial e não consegue realizar, é muito comum. A gente está falando aqui de superdotação com TDAH, mas na dupla excepcionalidade, né? No TEA eles têm menos consciência, porque eles têm menos consciência do meio, mas outras excepcionalidades, é muito comum essa noção de que não consegue, de que
e aí não consegue perceber que tem coisas que sim consegue. Então, essa sensação de incompetência, porque tem uma desarmonia no funcionamento, né, na dupla excepcionalidade. E aí, na relação com o meio, essa parece preguiçoso, mas na verdade não é preguiçoso, é uma dificuldade, né? Então, tudo isso vai impactando no dia a dia da pessoa, e por isso que é importante essa identificação precoce, né, para ajudar, como eu tinha falado, a lidar, saber como lidar com a pessoa e como ajudar essa pessoa, tanto no contexto escolar, né, se a gente estiver falando de uma criança com dupla excepcionalidade, com sugestão de currículo diferenciado no conteúdo ou na forma, né, no que irão aprender, no como irão aprender, mas também no manejo em casa, porque essas relações sempre são muito cheias de atrito, de dificuldades, né, e na adolescência, quando já é cheia de atrito e dificuldades, se a pessoa não tem nenhuma outra condição, então fica mais ainda. Mas isso começa desde pequeno, entre as expectativas que se tem de realização da pessoa e o que ela consegue apresentar. Então, é muito importante essa identificação, até para melhorar o convívio familiar, né? E a gente sabe também que a falta da identificação precoce, a falta do diagnóstico, implica em consequências a longo prazo muito complicadas. Então, a gente tem aí uma série de evidências científicas que mostra que pessoas que não foram identificadas precocemente com superdotação e TDAH podem desenvolver, por exemplo, quadros psiquiátricos no final da adolescência e início da vida adulta. Né? Então, questões relacionadas a transtornos de ansiedade, relacionadas ao transtorno de humor, né? Uma identificação, uma formação da percepção pessoal, do autoconceito muito rebaixada, uma questão muito séria de autoestima, pode implicar também em dificuldades no relacionamento social. Então, a identificação precoce ela é super importante. No entanto, ela é muito difícil. Por que eu quero dizer difícil? Não porque é difícil identificar um superdotado com TDAH, mas é porque ainda, infelizmente, essa condição ela é pouco conhecida nos consultórios de pessoas que não tratam especificamente pessoas que têm superdotação. Então, é muito comum que as características que são mútuas da superdotação com o TDAH, e que vocês vão ver que vão ser um perfil de desempenho um pouco diferente do que um TDAH puro, passem despercebidas. Né? E isso não é identificado, isso não é diagnosticado, e isso vai ter um impacto longitudinal no desenvolvimento dessas pessoas. Vamos trazer aqui um caso, tá? Da Clara, né? Que foi uma paciente que eu atendi, para tentar ilustrar como que isso aparece, né? Então, a Clara, ela era super desatenta. A cabeça ia longe, ela vivia criando histórias, se desfocava do que estava acontecendo. Não quer dizer que todas as crianças com desatenção tenham este perfil. Eu estou contando de um caso, porque sempre é um mosaico único, né? Cada um é um mosaico único. Então, a Clara tinha essas características. As professoras reclamavam que o ritmo dela era muito lento, e era muito lento, porque ela ficava pensando em um monte de coisas, né? Para conseguir fazer. Então, era assim, eu falava, Clara era uma menina muito interessante. Daí ela já associava interessante com outra coisa que ela já tinha ouvido falar, e começava, e já pronto, saiu do que a gente estava falando, ela já estava em outro lugar, né? Fazendo as associações na cabeça dela. Então, claro que o ritmo ficava lento, né? Porque a tarefa mesmo continuava lá para ser feita. Então, ela não conseguia terminar a tempo as atividades, ela devaneava, as professoras diziam que ela era capaz de ficar olhando para a parede, né? E aí aquela ideia de que muitas vezes o estímulo que distrai, ele não está fora, porque eles se distraem muito por estímulos que estão fora, e aí a gente dava, por isso dá algumas orientações até para a escola, onde sentar, para evitar a distração e tal, mas ela não precisava de nada, a cabeça dela já levava ela para outros lugares, né? Então, as lições de casa eram tarefas que pareciam intermináveis,
Segundo a mãe, ela passava o domingo inteiro para terminar uma lição simples por dificuldade em focar a atenção, o que era um grande problema, porque o domingo da família ficava para fazer uma lição simples. Quando ela pedia-se para ela contar uma história, que ela era muito boa em linguagem, ela começava a encher de detalhes e tinha dificuldade em terminar. E eram tantos detalhes que ela ficava frustrada porque ela nunca conseguia terminar, né? Na prova da escola, ela inventava nomes. Então, ao invés de botar o nome dela, Clara, ela inventava um outro. E punha lá o outro nome. E a professora pegava a prova de um nome X, que ela não sabia quem era. Claro que já sabia que era ela, mas, né? Desenhava corações nos testes de avaliação. Enfim, era prolixa. Mas ela tinha uma linguagem super bem desenvolvida, desde muito pequena ela chamava a atenção de todos em volta, porque ela era super desenvolta, conversava super bem, tinha um vocabulário super rico, né? E a mãe, ela era uma pessoa super pragmática, objetiva, que procurava trazer a Clara para o planeta Terra, né? Acompanhava nos estudos, ensinava, ficava do lado dela para fazer as tarefas, ajudava para estudar para as provas. Ela tinha até um bom desempenho acadêmico com todo esse esforço da mãe, mas às custas de muitas brigas e desgastes, né? Então, era sempre os lazeres sacrificados para realizar as tarefas. Pode passar. Então, algumas características da Clara, segundo a mãe, é que ela era sociável, articulada, simpática, independente, criativa, alegre. Ela podia ser uma dessas, assim, apresentadoras de TV com 5 anos. Ela era, assim, chegava no consultório, cruzava a perna, fazia assim, era uma figurinha, assim. Ela chegou pequenininha, né? E as dificuldades é que ela era teimosa, distraída, só fazia o que queria, bagunceira, vivia perdendo os objetos, e distraída e se achava burra, feia, e ficava frustrada, que é aquela coisa que a gente falou, como tudo isso vai afetando, né, nessa autoimagem. E não percebe os potenciais também, né? Segundo as professoras, era lenta, distraída, precisava de atenção constante, porque a professora precisava ir lá checar se ela estava na página certa, né? Aí ela percebia que ficava para trás, ficava nervosa, e aí tinha alguns problemas de grafias, de ortografia também. Então, aqui a gente percebe que tinha uma falha no controle, em inibir, né, os comportamentos, em direcionar a atenção para onde precisava, e manter o foco e sustentar a atenção numa tarefa que precisava, né? Então, isso tem muito a ver com esse quadro, e acaba constelando com vários, né? Um quadro de TDAH, que aí a Patrícia vai falar um pouquinho. Então, essas três, a atenção, as funções executivas e a memória operacional, são as principais áreas cognitivas que estão prejudicadas em pessoas que têm TDAH. E que também vão estar prejudicadas em pessoas que têm TDAH e superdotação, como é o caso da Clara. Então, a descrição das dificuldades que a mãe trouxe, que a escola trouxe da Clara, falam de uma dificuldade de concentração, ou seja, de manter o foco, né, numa atividade pelo período ali que a atividade está rolando, uma dificuldade de vigilância, que já é uma questão de manter o foco atencional por um período maior de tempo, né, independente do tipo da atividade. Então, a gente vê que pessoas com superdotação e TDAH, eles são muito bons em manter o foco naquilo que é o interesse, é o tal do hiperfoco. Então, ali os problemas atencionais não aparecem. Mas na hora que você coloca a pessoa numa atividade que não é o hiperfoco, ou numa atividade mais chata, repetitiva, monótona, os problemas atencionais vêm à tona. E eu acho que, só um comentário aqui, que eu acho que muitas vezes a gente escuta os pais falando, não tem problema de atenção, entra no videogame e fica atento do começo ao fim, né? Quer dizer, não tem um problema de atenção quando tem interesse, mas a atenção voluntária, que é essa que a gente dirige para onde precisa a cada momento, aí eles não conseguem administrar, né? E aí, além dos problemas atencionais, a Clara também tinha problemas de funções executivas. Lembrando que as funções executivas são um grupo bastante amplo de funções que vão ser responsáveis pela regulação do comportamento, um comportamento
dirigida a uma meta, dirigida a um objetivo, e também uma regulação das emoções, né? Então, tem uma questão da Clara de monitorar, de gerenciar tanto o comportamento, como a atenção, como os processos mentais, né? Então, também tem dificuldades nessas áreas, né? Então, quando a gente pega uma avaliação neuropsicológica, seja de um superdotado ou não superdotado, com queixas na vida diárias, de dificuldade de concentração, dificuldades de facilidade de dispersão, dificuldade de planejamento, organização, de controlar os impulsos, de controlar as ações, e a gente vê este perfil neuropsicológico numa avaliação neuropsicológica com as dificuldades de atenção, funções executivas e memória operacional, a gente tem confiança em pensar que de fato é um caso de TDAH, e se tiver acompanhado, como é o caso da Clara, né, das características de precocidade, de um desenvolvimento e de uma inteligência maior, a gente já pode pensar, então, numa dupla excepcionalidade, com o TDAH e a superdotação acontecendo. E aí, vou falar disso bem brevemente, que é algo que justifica um pouco três possibilidades de explicação para por que é possível existir uma dupla excepcionalidade, né? E aqui, esses estudos que eu selecionei, eles são do TDAH, mas a gente pode trazer esse mesmo pensamento para outras excepcionalidades além do TDAH. Então, existem três hipóteses de explicação da dupla excepcionalidade. A gente tem a hipótese da imitação, que é aquela que diz que, então, que na verdade não existe dupla excepcionalidade coisa nenhuma, que essas características que a gente está dizendo, que são características do TDAH, do TEA, do transtorno de aprendizagem, na verdade são características da superdotação, e que a gente está fazendo um erro teórico, né? Então, esses sintomas, dificuldades, questões relacionadas à socialização no TEA, o hiperfoco no TDAH, ou mesmo no TEA, na verdade, são da superdotação e não são da dupla excepcionalidade. Uma segunda hipótese é a que a gente chama de fortemente atípico. O que isso significa? Eles dizem o seguinte: não, a superdotação ela é protetora, porque a inteligência é protetora dos problemas cognitivos que a pessoa vai ter. E se for para ter, então, uma superdotação associada a um outro quadro clínico, então vai ser, assim, o quadro mais terrível, mais sério, mais grave que pode acontecer, porque vai ter que superar essa característica da superdotação sendo protetora, então vai ser o pior TDAH do planeta, vai ser o pior TEA, o TEA mais grave do planeta. E a terceira e última hipótese, que está pintada de azul, porque é a minha cor preferida, e é aquela que a gente realmente acredita, é a da compensação, né, em que a gente teria, de fato, um fator protetor da superdotação, porém, essas características que são ligadas à dupla excepcionalidade também aconteceriam. Elas também estariam ali, elas também poderiam ser possíveis de ser percebidas, né, no ambiente, também na avaliação neuropsicológica, mas elas se apresentariam de uma forma mais branda, mais sutil, menos grave, né, porque a inteligência, de fato, ela serviria como algum agente protetor que diminuiria os déficits. Então, a gente já tem, assim, diversos trabalhos científicos publicados na literatura que investigaram aí diferentes desenhos metodológicos de estudos, mas que mostraram que a hipótese da compensação é de fato o que acontece, né? Então, os problemas, os sintomas que estão associados com a dupla excepcionalidade, eles são evidentes nos casos com superdotação, mas o perfil de apresentação desses sintomas é diferente, é menos grave, e o perfil, então, daquele que tem a superdotação com a dupla excepcionalidade vai ser diferente, tanto daquele que tem só a superdotação ou daquele que tem só a dupla excepcionalidade. E a gente vê que muitas vezes, quando a criança chega, ou até o adulto, né, pode mascarar o outro, né? E é o que a gente precisa ficar atento.
E aí vamos falar, então, vamos passar para o transtorno do espectro autista, da superdotação com o TEA. O TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, normalmente na sua manifestação com a superdotação, o que a gente vê é o TEA leve de alto funcionamento, que é o que a gente chamava antes de Asperger, né? Que, enfim, eu particularmente gostava mais desse tema, né? Gostava mais desse nome, mas enfim, não é mais. Então, algumas características comuns no transtorno do espectro do autismo de alto funcionamento são que eles têm uma fluência verbal diferente de outros, né, casos de autismo do espectro autista. Eles têm uma precocidade, uma boa fluência verbal, com uma excelente memória, mas essa fala não é uma fala que está a serviço da socialização ou da comunicação com troca. Então, eles muitas vezes falam, têm uma boa elaboração, mas não importa muito se o outro está ouvindo. Ou, né? Eu vou falar de um caso, que eu vou dar um exemplo de um caso que a criança me contava histórias, e muitas histórias assim, era tanto detalhe que chegava uma hora que eu já não estava prestando atenção. Eu falava, eu não estou mais prestando atenção, mas para ele não importa, vamos tentar, né? Então, falta isso nos casos de TEA. Então, eles, na superdotação, se a pessoa tem um interesse específico, sei lá, ela não tem interesse pelos pares, porque eles não gostam das crianças da idade, porque ele está muito interessado em células e as pessoas estão interessadas no pula-pula, sei lá. Ele sabe que os outros não compartilham dos seus conhecimentos e que os outros ficam surpresos com a sua memória, no caso de superdotação. Num caso de TEA, ele não percebe muito que os outros não têm a mesma referência. Essa parte aí do outro, né, passa, né? Como o outro percebe que é diferente, ele não se dá conta disso. A leitura também é comum em casos, uma leitura precoce, muitas vezes a gente vê também, é bem frequente, mas é uma leitura sem compreensão. Então, às vezes, eles começam a ler muito cedo, porque eles vão juntando uma coisa com a outra, né? Acho que tem a Jussiele, tá com o microfone aberto. Jussiele, por favor, fechou. Então, eles têm uma leitura precoce, eles vão juntando uma coisa com a outra, mas, então, eles, pelo raciocínio, pelo potencial, mas eles não conseguem, não têm a compreensão que a gente tem. E quando tem leitura precoce na superdotação, é uma leitura com compreensão. Podemos seguir. Então, o caso do João é um exemplo, né? Que é um menino que tinha muito interesse por histórias, que é esse outro menino que eu atendi. Ele tinha uns 6, 7 anos, e que desde pequenininho, acho que por aí, desde pequenininho, ele pedia para os pais lerem para ele sempre que dava. Então, depois que os pais liam uma vez, ele já sabia a história inteira, nos mínimos detalhes. Foi um bebê independente, o que é bastante comum em casos de TEA, né? E não dava trabalho, ficava e tal. Ele tinha um interesse especial, então, por mitologia e pelo mundo fantástico. E cada vez que alguém falava que não existia magos ou fadas, ele ficava super ofendido, super ofendido. Era assim, muito difícil. Quando tinha algum conflito, ele sempre imaginava uma solução mágica. E isso foi afastando ele da possibilidade de encontrar soluções reais para os conflitos, porque era poção, era não sei o quê, e aquilo para ele resolvia. Então, na cabeça dele, tudo se resolvia, né? E ele ia vivendo muito na cabeça dele. Quando ele teve um pouco de dificuldade de aprender a ler, mas quando ele conseguiu, ele virou um leitor compulsivo. Então, ele é um devorador de livros. Durante os recreios escolares, ele ia para a biblioteca, era um livro por semana, já não dava mais conta, ele acabava com todos. E além das histórias com os detalhes, ele conhecia imagens e simbologia de coisas da mitologia. Então, a gente vê que tem um potencial, tem uma memória excepcional, né? Incrível, eu acho que, sei lá, ele deve ser o maior conhecedor de mitologia que eu conheço. É um catatauzinho. Por outro lado, ele não lembra o que ele comeu no café da manhã, ele tinha dificuldade em reconhecer as próprias emoções. E toda vez que ele ia comunicar, ele ia contar uma história, ele precisava contar
nos mínimos detalhes, ele não conseguia sintetizar, selecionar o principal, então era o personagem, daí ele descrevia o personagem, né? O outro personagem, daí ele descrevia. Aí era tanto detalhe, né? Chegou uma hora que ele não tinha mais o que ler de mitologia na internet. Aí ele teve que aprender inglês para poder ler inglês e ampliar um pouco o mundo. Mas assim, é um negócio muito intenso. Então a gente vê que tem uma habilidade muito acima da média em algumas áreas, certo? Na memória e tal, com prejuízo em outras. Pode ser o próximo. Eu já falei várias coisas daqui. Tinha esse isolamento social, desinteresse por temas que as crianças da idade se interessam, né? O que é também bastante comum da gente ver. Dificuldade em discriminar, expressar os sentimentos, então muitas vezes ele se descontrolava e ficava agressivo, isso é uma coisa que a gente vai trabalhando terapeuticamente, porque quando eles entendem que não é adequado, eles conseguem regular, eles são bem assim de rotina, de seguir regras, então se você dá né, um caminho e ele entende aquilo, ele segue, né? Seletividade alimentar é bastante comum, e rigidez, né? Porque as coisas precisam ser repetidas sempre do mesmo jeito, senão desorganiza. Quer dizer, essa rigidez é uma forma de manter uma organização, né? Porque eles não conseguem lidar com isso que é imprevisto, que eles não sabem como vai ser e o que vai acontecer. Na escola é comum a dificuldade de entender o objetivo de enunciados e o que não está explícito no texto. Muitas vezes eles têm muita resistência em fazer tarefas que eles não gostam, não concordam. E também tem bastante dificuldade com mudanças, que pode gerar pânico. Isso é um sinal que a gente só tem 15 minutos. Acho que a gente consegue. É. Então, quando a gente está falando aqui, e nesse caso a gente está falando só do TEA, né? Não do TEA com superdotação. Então, a gente está falando de algumas características que são bastante típicas, né? Então, são indivíduos literais, tem dificuldade de compreensão social, compreensão das minúcias, dos detalhes, da comunicação social, falta de empatia, falta de reciprocidade e uma questão em relação ao comportamento social inapropriado, não no sentido de que eles estão fazendo barbaridades, mas no sentido dessa leitura, né, de como é que eu tenho que me colocar, qual é o tom da minha voz, como é que os outros estão recebendo o que eu estou dizendo, qual é, né, o impacto da minha forma de me expressar, ou da minha forma, do conteúdo da minha fala, na minha relação com o outro. Então, quando a gente investiga, né, o TEA do ponto de vista cognitivo, a gente tem algumas grandes áreas de interesse numa avaliação, que são áreas que costumam estar prejudicadas nas pessoas que têm TEA e também nas pessoas que têm TEA com superdotação. Então, a gente tem um conceito na neuropsicologia, que é o conceito de cognição social, e a cognição social é justamente os processos que estão relacionados com a capacidade de processamento de informações, mas dessas informações com um cunho social, né, que envolvem essa capacidade de percepção, raciocínio, reflexão, linguagem, mas do ponto de vista social. São duas as grandes áreas que a gente investiga de cognição social na nossa avaliação neuropsicológica. Uma é a teoria da mente, e por teoria da mente a gente está pensando na capacidade de inferir, compreender os estados mentais, o que passa na cabeça do outro, o que o outro está pensando, sentindo, refletindo, sem que ele tenha que verbalmente, explicitamente nos contar. E a questão do reconhecimento de emoções. Então, os TEAs, eles têm uma dificuldade de identificar as expressões faciais, especialmente aquelas que são mais sutis, né? No caso da superdotação, né? Especialmente aquelas que não são tão escancaradas, né? Um episódio de uma raiva muito intensa, ela é mais fácil de captar do que aquela pessoa que talvez esteja um pouco amuada, um pouco entristecida. Então, eu queria fazer um comentário. Não, desculpa, pode finalizar. Vou completar a minha frase. Então, tem uma questão aqui de nuances, né? Mesmo as emoções, as expressões emocionais, elas têm intensidades
desde intensidades mais sutis, em que são realmente detalhes na expressão facial que vão levar à interpretação do que a outra pessoa está sentindo, até uma expressão facial ou corporal muito mais intensa e evidente. Uma coisa interessante aqui, quando a gente está falando de TEA com superdotação, é que muitas vezes eles começam a fazer associações, isso talvez seja um pouco até mais comum em TEA de mulheres, começam a fazer associações entre o que estão falando e aquilo que eles estão sentindo para ir fazendo essa decodificação. Então, eles aprendem um tanto e às vezes passam por muito tempo despercebidos, principalmente em meninas, a gente vê acontecendo isso, né? Então, ela vai juntando uma coisa com outra e fala, então isso é isso. Então, é o intelecto, não é o reconhecimento da emoção, porque ela conhece, né? E vocês viram que quando eu falei do João, ele também não reconhece as emoções dele. É muito difícil esse universo aí. E aí é como se eles fizessem um dicionário mental, né? Então, se eu tiver esta e esta e esta e esta informação visual da pessoa com quem eu estou falando, significa que ela está feliz, significa que ela está surpresa, que ela está entristecida, né? Então, ela vai reunindo, né, intelectualmente informações para chegar à conclusão. Só que ela faz isso de uma forma, no caso da superdotação, e especialmente em pessoas um pouco mais velhas, né, os adolescentes, que já tiveram muitas oportunidades aí de reunir experiências e formar esses dicionários mentais, eles fazem isso muito rápido, eles pegam essas informações muito rápido. Então parece que elas estão entendendo o que as outras pessoas estão sentindo, porque elas estão reconhecendo efetivamente a emoção. Mas às vezes é um processo de dedução e não de reconhecimento. E as terapias ajudam nisso também. Muito. Muitos dos trabalhos terapêuticos são ajudar a formar esses dicionários para facilitar essa funcionalidade. Mas, enfim, acho que não é esse nosso foco, né? Então, vamos, senão não dá tempo. E aí, tem o terceiro e último aspecto, que esse é um pouco mais, enfim, questionado, assim, tem um pouco de controvérsia, que é uma teoria antiga que chama de teoria da coerência central. O que eles diziam, né? O que era a ideia dessa teoria? Era que as pessoas que têm TEA teriam, então, uma capacidade de integrar fontes de informação para formar um contexto com coerência. Então, seria uma tendência a você ir reunindo pequenas partes da informação para que você, então, formasse o todo. Então, seria uma forma de perceber as coisas, a vida, as relações, nos pequenos detalhes, ao invés de reconhecer o grande todo da situação, né? E cada um desses aspectos a gente consegue testar numa avaliação neuropsicológica. Tá? Tem também os aspectos adaptativos, né? Não são só aspectos cognitivos. Então, pessoas com TEA e superdotação vão ter questões relacionadas às atividades de vida diária, né? Então, aqui eu estou falando de atividades práticas da vida mesmo, né? Em relação ao autocuidado, questão de cuidado da casa, ou do funcionamento, ou atividades do trabalho, no caso do adulto. Existe uma questão da comunicação social, né? Então, aquela comunicação que vai além do concreto, além do objetivo, além do óbvio, que são os detalhes, os subentendidos. E, claro, tem toda a questão da socialização, né? Como eles se colocam, como eles entendem o outro, como eles são entendidos, como é que eles se relacionam, né, com os seus pares, com a sua família, nos seus relacionamentos diversos. E tudo isso dá para vocês identificarem no João, no caso que eu contei. Sem dúvida. E aí, estamos encerrando já, né? A gente pensou aqui em reunir algumas orientações de uma forma um pouco mais ampla, pensando nas duplas excepcionalidades em geral, né, específicas ao TEA ou TDAH, né, que talvez sejam importantes da gente como clínico, no caso dos profissionais da saúde ou da educação, né, que estão com essas pessoas, podem pensar para tentar ajudá-los, né, a ter uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho, um melhor funcionamento de vida diário.
Deixa eu fazer um comentário aqui, que é assim, por isso que vou de novo trazer a ideia, por isso que é tão importante a gente identificar, porque se a gente identifica, a gente consegue ensinar as estratégias compensatórias adequadas, ou se relacionar com a pessoa de uma maneira adequada, né? Então, por exemplo, se a gente percebe que, na verdade, essa criança não é só bagunceira, mas ela tem um TDAH impulsivo, então, o que a gente vai fazer? Que tipo de abordagem a gente vai dar? E que tipo de interação que a gente vai oferecer? Como que a gente vai pedir para ela fazer alguma coisa, né? Então, instruções mais curtas, senão ela perde. Tudo isso a gente vai identificando numa avaliação, e aí a gente consegue também orientar pais, orientar escolas, para facilitar esse manejo todo, né? Às vezes orienta outros profissionais da saúde que trabalham com a criança, né? Uma medida ali de cuidado e de intervenção que vai ser estendida para múltiplas fontes, né, de cuidado da criança. O adulto, né, também. A gente tende a pensar na criança e falar mais da criança, porque a gente gostaria muito de uma identificação realmente precoce. E esses problemas, eles não vão aparecer na vida adulta, eles já vão estar lá evidentes desde a infância, né? Mas claro que os adultos também enfrentam essas mesmas dificuldades e também podem aproveitar de todas essas orientações que a Marina vai trazer agora. Sim. Então, que são essas instruções, né? E aí, isso a gente, como a Patrícia falou, a gente faz as acomodações escolares, pensar que tipo de é importante para essa. Que tipo de acomodação é importante para essa criança, como que a gente pode ajudar, às vezes é fragmentar o conteúdo, às vezes é o lugar onde ela senta na sala de aula, às vezes enfim, checar se ela ouviu a instrução, tudo depende de quais são as funções que a gente percebe que estão mais comprometidas, né? E quais são os pontos fortes também, para a gente aproveitar eles no desenvolvimento disso que está mais comprometido, né? Então, esse mapeamento que a gente consegue fazer. E aí, quando a gente pensa na superdotação junto com a outra excepcionalidade, é importante a gente ajudar no desenvolvimento do talento, ao mesmo tempo que a gente dá atenção para a dificuldade. E a gente sempre lembrar que a gente tem esse potencial intelectual, essa capacidade cognitiva a nosso favor, para nos ajudar a lidar com as dificuldades. E sempre oferecendo desafios um pouco acima do que a criança pode, para ela continuar crescendo, mas que ela consiga realizar. Isso, né, no manejo principalmente da dificuldade. Acho que era isso. Quer complementar, Patrícia? Alguma coisa? Eu queria dizer também que, embora a gente tenha ali uma série de acomodações possíveis para os diferentes quadros, né, de uma dupla excepcionalidade que a pessoa pode ter, a gente sempre pensa em orientações e acomodações individuais. Então, é o que aquela pessoa precisa, né, com base nas potencialidades e nas dificuldades que ela tem, como a Marina falou. Então, não tem uma receita para o TEA, uma receita para o TDAH, uma receita para o transtorno de aprendizagem. Né? A gente tem medidas de acomodação, orientação, que são específicas para as dificuldades daquela pessoa. Né? Porque foi o que a gente comentou antes. Existe aí uma possibilidade muito grande de apresentação de um perfil de funcionamento, tanto da parte, né, que a pessoa tem mais desenvolvida, quanto da parte da que a pessoa tem dificuldade. E essas orientações e acomodações têm que ser específicas para aquela pessoa. Né? Então, não adianta só você saber que a pessoa tem TEA e superdotação e trazer ali um script de o que fazer com ela. Né? Provavelmente ela não vai precisar de todas as coisas que foram listadas ali, mas vai precisar mais de umas do que de outras. Então, tem que ter sempre isso em mente. É isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Bom, espero que tenha atendido a expectativa de vocês.
E a gente agradece essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, professoras e doutoras, né, Marina e doutora Patrícia, né, pelo comprometimento de estar aqui conosco, passar toda essa experiência de vocês de consultório, né, lá do seu instituto. Então, a gente fica muito feliz por ver, porque além do conhecimento, vocês ainda trouxeram a bagagem da experiência, né, e isso embasa todo o nosso querer estudar e lutar cada vez mais para esse atendimento ser eficaz para essas pessoas, né? Temos mais algumas perguntinhas aqui no chat, tá? Eu posso direcionar para vocês as perguntas? Tem até gente pedindo mais 15 minutos, porque está adorando o tema. Olha só, mas a gente consegue cumprir aqui dentro do nosso horário. Tá. Vamos lá. Aqui tem uma falando do underachievement, né? Do underachiever. Bom, não sei, qual que você quer me perguntar aí? Peraí que tenho que achar aqui, inclusive não... Eu vi a primeira, que é como trabalhar a socialização com as altas habilidades e, no caso, TEA, né? Olha, não tem, de novo, a gente tem que entender quais estão sendo as dificuldades, mas eu acho que conforme a gente foi falando, a gente falou de algumas ideias, né? Então, como eles têm um pensamento muito... primeiro, antecipar um pouco as coisas funciona muito com o TEA, porque eles precisam desse tipo de organização, né? Então, às vezes, aquilo que você antecipa ajuda, mas, evidentemente, que nas relações sociais, tudo foge à nossa antecipação, né? Nunca é do jeito que a gente imaginou, nunca é como a gente planejou, as respostas sempre saem do padrão. Então, esse tipo de trabalho com essa flexibilidade que a gente tem que ajudar a criança, ajudar ela a reconhecer alguns pontos que ela possa ter um pouquinho mais de previsibilidade, que isso a organiza, né? Mas é assim, difícil falar em uma resposta de pergunta. Você tem que ver a criança, você tem que ver quais são as dificuldades, você tem que ver qual é a terapêutica, porque também não é assim, você tem que fazer um programa terapêutico específico para tentar ajudá-la a adquirir isso que está faltando, que realmente falta no quadro, né? E nos nossos consultórios, a gente trabalha muito em cima de situações específicas que aconteceu com a pessoa, né? Então, houve algum problema de socialização, isso foi trazido pela própria pessoa, foi trazido pela família ou pela escola, e a gente vai aproveitar uma situação real, né, concreta, para tentar ampliar a consciência da própria pessoa, de como ela agiu, como é que as outras pessoas reagiram a ela, como ela poderia ter feito de uma forma diferente, o que ficou faltando, o que foi excessivo demais, né? Então, eu gosto muito de pensar na possibilidade de a gente trabalhar com a vida real da pessoa, né? E usar, de fato, as situações, as experiências que ela tem para ampliar a percepção, a comunicação, o autoconhecimento, né? E a partir, né, de uma queixa específica, e não trazer o problema, né, para a pessoa. Ele vai ser mais eficazmente trabalhado e a pessoa vai evoluir mais se o problema surgir de lá para cá. E aí a gente vai usar a situação real para trabalhar essa série de aspectos que a gente já identificou que são áreas que essa pessoa precisa desenvolver. E também tem terapeutas específicos que trabalham com isso, tem terapias, tem TO, tem trabalho, enfim, tem vários trabalhos, né, que dá para se fazer para ajudar nessa construção, vamos dizer assim, né? Tem um trabalho que eu faço que é que é de habilitação neuropsicológica também, né? Se alguém se interessar, pode entrar no @programa PHNL no Instagram e dar uma olhada. É um trabalho que a gente faz com autista também, que é bem eficiente, mas não é especificamente para essa área. Não trata especificamente da socialização, é uma coisa mais global. E tem outros, ABA, enfim, coisas mais conhecidas que são terapêuticas específicas. Perfeito. A Jocelaine Paz está perguntando aqui, né, como diferenciar o ASPED, no caso a gente fala hoje TEA, né, e a superdotação.
há uma dificuldade bastante grande na identificação, ou são identificados somente de TEA? Olha, infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade de identificação de todas as duplas excepcionalidades, né? Não é específico ao TEA, mesmo o TDAH, o transtorno de aprendizagem, é comum terem erros de diagnóstico ou diagnóstico só de uma condição e não da segunda condição, né? O que torna difícil, na minha percepção, a identificação precoce do TEA com superdotação é um conceito errado de características que são atribuídas à superdotação e que, na verdade, são do TEA. Né? Então, o superdotado não tem problemas de socialização, por exemplo. Né? Exceto se é muito alta a superdotação, né? E aí ele não tem interesse, não tem paciência. Mas aí é por outras questões, é diferente. É uma exceção. Mas, de uma forma geral, se a gente pensar de uma forma geral, as características que são TEA e as características que são da superdotação, elas são muito características. Se você tiver conhecimento suficiente de superdotação e de TEA, se você fizer uma avaliação minuciosa, detalhada, cuidadosa, que vai tomar um tempo, que vai investigar diferentes aspectos, não tem por que você não fazer esse diagnóstico. Né? Então, o diagnóstico em si não é difícil, na minha opinião, tá? A dificuldade é a falta de informação. E a gente vê bastante, né, de a gente receber diagnósticos, onde a gente olhando ali os resultados dos testes, a gente fala, mas por que a pessoa não levantou? E a anamnese, o histórico, a gente fala, mas por que a pessoa não levantou essa possibilidade? E normalmente é porque as pessoas não estão preparadas. E a gente até está com com a proposta de oferecer cursos, né, no nosso instituto, onde a gente consiga ajudar a preparar mais as pessoas, a oferecer isso que a gente tem percebido que está faltando aí na formação. Então, a gente está com esse projeto aí, vai sair, né, Patrícia? Vai sair em breve. É um estudo de caso, né? A gente tem que analisar cada um. E aí vai entrar muito naquela pergunta, né, sobre o fracasso escolar. A gente já pode estar respondendo aqui, né? Que qual das 3 hipóteses, né, que vai interferir, e se essa construção, como vocês falaram aí, de um mosaico único, né? Então, essas 3 condições que vocês comentaram constroem esse mosaico, faz essa diferenciação aí na questão do fracasso escolar, né? O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho que o caso dos underachievers, né, é bem interessante, porque a gente pode pensar muito, você tem um fracasso escolar, a gente vai acender a luz vermelha, vamos fazer aqui com um potencial muito alto, né? Tem uma questão de executiva aí, de conseguir desempenhar o potencial, que é evidente se tem um fracasso. A gente vai ter que avaliar para tentar entender o que é que está prejudicando esse desempenho, que pode ser do neurodesenvolvimento, que pode ser emocional, pode ser uma condição emocional daquele momento, né? Ou de um momento mais estendido de uma maneira mais crônica. Então, acende a luz vermelha. Potencial muito alto e não está conseguindo desempenhar, o que é? Por que está acontecendo? Daí merece uma avaliação. E podem não ser questões cognitivas, né? Ou psiquiátricas, né? Podem ser questões ambientais também. Podem ser questões ambientais. Ela está recebendo o estímulo adequado, né? Isso, perfeito. Gente, olha, não tem como, né, eu fugir aqui da minha imensa gratidão a todos os palestrantes de hoje, em especial, né, a quem esteve conosco também presente nesse dia, que são os nossos participantes. A gente fecha com chave de ouro, né, o nosso primeiro seminário em altas habilidades para educação em Juiz de Fora. Agradeço ao Instituto 2E, vou fazer aqui a correção da minha fala, né, que esteve presente nas 2 palestras aqui conosco, né, foi, assim, muito importante essa parceria para nós.
Agradecer a Mediar Consultoria, que nos cedeu também o professor Carlos Eduardo, a UFSCar com a professora Roseneire, foi, assim, de grande valia para nós nessa construção aqui em Juiz de Fora, né? Eu falo que Juiz de Fora teve um parto prematuro na questão das altas habilidades e superdotação, há alguns anos atrás, infelizmente não foi para frente, né? E agora nós renascemos das cinzas, né? Tivemos mais um parto, espero que o bebê que agora está engatinhando consiga aí crescer cada vez mais, né? E com essas parcerias, né? A professora Rosemary foi muito feliz na fala quando ela nos alerta que essas iniciativas conduzem para as políticas públicas, né? E que isso consiga chegar em outros lugares. Hoje nós não temos só aqui na nossa sala pessoas de Juiz de Fora, né? Nós temos do Brasil inteiro, né? Eu fiquei muito feliz de perceber que a nossa iniciativa aqui na nossa cidade atingiu o país, né, em vários lugares. E isso, para mim, é muito gratificante, e, assim, todo o evento, né, tudo que a gente construiu até agora está sendo muito produtivo e muito gratificante. Então, fica aqui meu imenso agradecimento, né, mais uma vez. Eu acho que Cláudia levantou a mão. Acho que Cláudia Raquin ainda está aqui conosco, né? Cláudia, você quer dar uma palavra? Pode abrir seu microfone. Não abriu, ela colocou aqui no chat. Vamos lá. Deixa eu ver. Isso, dando parabéns às meninas, né, do Instituto. A palestra foi realmente maravilhosa. Eu vou encerrar a nossa gravação, tá, gente? E agradeço novamente a participação de todos. Depois eu vou encaminhar para vocês aí a palestra gravada, para que vocês possam também divulgar, caso queiram, tá? Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.